Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Nós vamos trabalhar hoje com o caderno 8, que é um caderno muito interessante, porque, de certa forma, ele destaca alguns pontos, inclusive, que já foram trabalhados em outros cadernos, principalmente quando ele fala das conexões com as outras áreas do conhecimento, a matemática e as outras áreas, mas também de conexões internas à matemática, né? É um caderno que tem o título Saberes Matemáticos e Outros Campos do Saber, que vocês têm aí, né? E, inicialmente, a ideia é falar da importância da matemática. A matemática, ninguém questiona que ela tem aplicação em várias áreas do conhecimento, tá? Até na psicologia, que às vezes alguém pode pensar, nossa, psicologia, porque na economia fica fácil de ver, você pensar em juros, em porcentagem, juro simples, composto, mas em psicologia, então, assim, tem modelos matemáticos, por exemplo, que estudam como é que é o funcionamento do estímulo e resposta diante de uma determinada situação. Tem modelos de difusão de boatos. Um boato, quando alguém iniciou um boato hoje, daqui quanto tempo toda a cidade vai ter acesso a essa informação que foi iniciada nesse dia, ou para uma ou duas pessoas e depois a cidade toda. Então, a matemática ela está presente em todas as áreas do conhecimento. Quando nós falamos isso, é importante destacar que ela é uma área do conhecimento tão importante quanto as outras áreas do conhecimento, nem mais nem menos. Porque se nós entendermos que ela é mais importante do que outras áreas, isso tem consequências para o ensino. Uma delas é algumas pessoas endeusarem a matemática, colocarem ela como algo divino e muito difícil e que as pessoas nem todos podem aprender. Isso não é bom, né? Então, é interessante olhar para as outras áreas do saber e ver como que a matemática, como é que você pode usar a matemática para compreender alguns fenômenos, algumas coisas das outras áreas, e também algumas coisas que são internas, conexões que são internas à própria matemática e que precisam ser consideradas. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer hoje, que é o caderno 8, e eu espero que vocês, que ajude vocês para que vocês façam o trabalho, tanto os formadores como os orientadores, que já estamos na fase dos formadores com os orientadores de estudo, para depois trabalhar com os professores alfabetizadores. Tá? Então, vamos lá. Então, o que nós temos para conversar? Já falei um pouquinho da importância da matemática. Quando a gente pensa na matemática, é interessante também pensar o seguinte, que a matemática, como é que ela surge, né? Ela não é mágica, ela nem sempre existiu pronta, ela continua em construção. A matemática, ela foi construída historicamente pelos homens ao longo da sua história. Ela surge da prática social dos indivíduos no primeiro momento, as pessoas começavam a perceber algumas coisas que se repetiam, algumas regularidades. Num determinado momento, isso ainda antes de Cristo, você tem algumas pessoas percebendo que é importante registrar isso, o que funciona, o que não funciona. E depois, é claro, nós temos a constituição da humanidade, uma história toda que permitiu que a matemática não ficasse só nas questões imediatas da prática social, mas que ganhasse os contornos de uma ciência e de teorias, e que nem sempre nós percebemos a aplicação dela imediata em algo da prática social, é algo às vezes mais abstrato, tá? Então, é importante saber disso, perceber isso, porque ajuda as crianças a perceberem o caráter fundamental de construção, de processo, que nem sempre nós todos, quando alunos, vivenciamos isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A matemática surge a partir da prática social como construção humana. Continua ainda sendo construída, tem pessoas estudando matemática ainda e sempre vai aparecer coisas novas. Então, acho que esse é um primeiro ponto que é interessante a gente conversar. Tá?
Então, é natural que a gente tenha a utilização da matemática nas diversas áreas do conhecimento. Eu coloco aqui algumas, mas na verdade são muitas as áreas. Eu coloco economia, de administração, biologia, física, química, história, geografia, psicologia, mas na realidade a matemática ela está presente em muitas áreas. E interessante, podíamos pensar até em exemplos de segurança nacional, porque quando você pensa nos números primos, que tem toda uma teoria sendo desenvolvida, algo relacionado à criptografia, que tem a ver com senhas. Então, imagina hoje com esse monte de equipamentos eletrônicos e os grandes sistemas dos governos que precisam preservar os dados que são confidenciais, precisa de senhas para isso, como é que a senha é mais segura, isso também tem relação com a matemática. Então, realmente é um campo que tem muitas aplicações e acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Bom, uma outra questão, além da aplicação da matemática em outras áreas do conhecimento, é algo que há muito tempo também, desde algumas propostas curriculares, há um consenso de que a matemática ajuda a desenvolver o raciocínio lógico dedutivo. Tá? A ideia aqui não pode ser confundida com assim, a matemática, por exemplo, ensina a pensar. Não, a matemática ela ensina a pensar como todas as áreas ensinam a pensar. Mas a ideia é que ela ajuda no raciocínio lógico dedutivo, que é um tipo de raciocínio que às vezes você pode achar menos em algumas áreas, mas na realidade todas as áreas precisam desse raciocínio lógico dedutivo, tá? Mas é importante nós destacarmos isso pelo seguinte: a matemática, por que ela está na grade curricular das escolas? Porque ela faz parte da prática social dos indivíduos, mas também porque ela ajuda na forma de pensar dedutivamente. Ela ajuda o aluno a pensar estabelecendo relações, fazendo comparações e fazendo deduções que talvez em algumas outras áreas, em determinados conceitos, não faria em matemática. Isso se faz muito forte, muito presente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que cabe a gente conversar. O primeiro texto desse caderno, aprofundando o tema, é do Antônio José Lopes, que é o Bigode, autor de coleções de livros didáticos. É um texto muito interessante e que ele vai falar um pouquinho do sentido de realidade, né? E aí ele traz o Freudenthal, que diz que matemática é atividade humana. E eu já tinha conversado sobre isso, quer dizer, não é algo que já está dado, que já está pronto, é algo construído. E esse autor defende que o ensino de matemática deve enfatizar as relações com a realidade já vivida pela criança, tá? Isso não significa que nós vamos só ficar naquela realidade imediata das crianças, mas essa realidade precisa ser levada em conta. Precisa, em muitos casos, ser considerada como o ponto de partida da atividade do professor ao formalizar algum conceito matemático, né? Então, é muito importante não perdermos de vista essa questão. Vamos começar um conceito de matemática, seja de números, seja de operações, seja de geometria, de educação estatística, não importa o conceito que você vai trabalhar. É muito interessante saber o que eles sabem sobre, as hipóteses que as crianças têm. Não importa se todas essas hipóteses ou parte delas esteja correta ou não. O importante é saber em que ponto eles estão e o que do contexto que eles vivem se relaciona a esses conceitos que você vai trabalhar para você partir dali. E é claro que o ideal é que justamente aconteçam aí rupturas, que ele perceba que parte das hipóteses dele não se confirmaram. Nossa, eu pensava assim, agora eu percebo que não é mais assim exatamente esse conceito, né? Porque essa é justamente a função da matemática na escola, né? Então é muito interessante a ideia de realidade e nós partimos de situações que sejam familiares às crianças,
até não só para motivá-las, mas porque elas compreendem de uma determinada maneira situações que são familiares a elas. E aí fica mais fácil de nós, professores, tentarmos fazer a articulação do que elas sabem e daquilo que você está querendo que elas construam em termos de conceitos. Acho que esse é um ponto importante. Tá? Bom, ainda sobre esse autor, os alunos devem começar explorando e problematizando a partir de contextos ricos de significado que possam ser matematizados, ao invés de começarem por abstrações e definições prontas. Então veja que a ideia, e isso é bem coerente com os outros cadernos que nós vimos, né? Trazer uma definição pronta significa você colocar algo para alguém que nem começou a pensar sobre isso. Isso, no caso da matemática, é muito complicado. Tá? Então, principalmente considerando as crianças que nós estamos trabalhando, que são crianças entre 6 e 8 anos. Né? Então, qual é a ideia? Que a criança explore, que ela investigue, que ela levante hipótese, que ela estabeleça relações, que ela faça comparações. Isso é matemática. Muito diferente do que nós todos, a maioria provavelmente, vivenciou enquanto alunos da escola. Para nós foi muito isso. As coisas vinham prontas. Algumas crianças que gostavam daquele jogo de símbolos, muitas vezes sem sentido, eram considerados os bons em matemáticas. Né? Eu, por exemplo, era uma criança que era considerada boa em matemática, mas, na verdade, eu hoje, olhando um pouco para o passado, para aquela criança, eu não era boa em matemática, eu era boa em seguir procedimentos técnicos, mecânicos, o que mandava fazer eu obedecia. Né? Mas nem sempre, e na maioria das vezes, eu não compreendia o que eu estava fazendo. Eu não via sentido. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Nós vemos sentido naquilo que nós estamos fazendo. E é isso que nós estamos tentando, com esse material do Pacto, rever e repensar o jeito de nós tratarmos a matemática na escola para que realmente as crianças atribuam sentido. Tá? A ideia, tá? E ele dá um exemplo até no caderno de, por exemplo, 25 mais 37. Qual a ideia aí? 25 mais 37, olha como essa criança fez. 5 mais 7, ela colocou 12, tá? E depois, 2 mais 3, ela colocou 5. E essa conta, embora seja apenas 25 mais 37, na conta dela deu 512. Uma coisa assim chama a nossa atenção, porque várias coisas podem estar acontecendo, né? Uma delas é que a criança não percebeu ainda que o nosso sistema é posicional e que o 2 não é 2, é 20, que o 3 não é 3, é 30, tá? Não entendeu que o nosso sistema é base 10 e que, portanto, na casa das unidades não podem ficar 12 unidades. E aí ele pensou 5 mais 7, 12, para ele foi natural, e 2 mais 3, 5, ele está somando esses algarismos como entidades isoladas, e aí você já percebe que ele tem ainda problemas em relação ao sistema de numeração. Tá? Uma outra situação que aparece é a mesma conta agora que o aluno resolveu certo. Ele colocou 5 mais 7, 12, ficaram 2 unidades, foi uma dezena. Uma dezena com mais 2, 3 mais 3, 6 dezenas. E aí o professor aparentemente fica tranquilo, porque ele diz assim, o aluno aprendeu, ele fez corretamente. Mas mesmo essa conta que está feita corretamente não nos dá garantia de que o aluno pensou corretamente. Ele pode ter ele pode ter pensado 5 mais 7, 12, ele sabe que não pode ficar 12 aqui, vai 1, e ele somou 1 mais 2 mais 3 e deu 6, sem pensar que isso é 60. Então, algo que pode acontecer se a gente não tomar os devidos cuidados para isso, tá? E a gente precisa estar atento a isso. Então, se você pegasse um problema com os mesmos números, tenho 25 anos, Carlos é 37 anos mais velho que eu. Quantos anos tem Carlos? Nesse caso, ao fazer a conta,
e se fosse aquele primeiro aluno, será que ele pensaria que Carlos poderia ter 512 anos? Então, se ele pensou, se ele conseguir achar que isso é possível, então qual a noção que ele tem, né, do número 512 e da vida das pessoas, que as pessoas não vivem todo esse tempo? Né? E até pela idade, era 25 mais 37. Se fosse mesmo dinheiro, se 25 com 37, você não teria 512 reais. Então, o que o autor tenta dizer com essa questão de aproveitar o contexto, a realidade do aluno, é que o aluno precisa perceber se tem sentido aquilo que ele está fazendo, se ele está compreendendo. Quando você dá uma operação sozinha, deslocada de um problema, o risco dele fazer isso de forma errada, ou até mesmo certa, sem compreensão, é maior do que se você colocar inserido no problema. E ainda assim, se aparecer, aí é preciso ver se o aluno está entendendo o sistema de numeração decimal e ele compreende o que é o 512, tá? Acho que é interessante esse exemplo para a gente colocar. O texto vai falar, a partir dessas questões, então, da valorização dos contextos e das conexões matemáticas. Que, então, o primeiro texto, que vai falar de contexto, que também é o texto do Antônio José Lopes, que é o Bigode, ele vai dizer que o contexto na educação matemática realista são os pontos de partida da atividade matemática, a gente já falou sobre isso, e esses contextos realistas, eles estão relacionados ao que é familiar e experienciado pelo aluno, aquilo que não lhe é estranho, ao concreto no sentido das operações mentais, ao imaginável. Quando nós falamos disso, é preciso chamar atenção para uma questão. Durante muito tempo, a contextualização, ela já faz um tempo já que se fala que é importante contextualizar nas aulas de matemática, em todas as outras áreas também. E aí, algo que as pessoas acabam compreendendo desse termo é que é usar tudo que é familiar ao aluno. Ok, isso faz parte, isso inclui nessa questão de contextualização. Mas quando você olha isso que o autor acabou de dizer, na verdade o que ele está dizendo é assim, é no nível mental que isso tenha sentido para o aluno. Então, não significa só a partir de conceitos que são familiares e situações que são familiares para as crianças, mas essas situações não precisam ser só do dia a dia delas, pode ser dentro da própria matemática. Essa é que é a questão que talvez precise ficar claro. Tá? E eu vou dar alguns exemplos, talvez com os exemplos fique até mais fácil nós compreendermos isso. Tá? Olha, ele vai até dizer isso aqui. Mais do que o utilitário que a gente usa no dia a dia ou manipulável, nós estamos falando do que pode se tornar real na mente. O que contribui para que situações, problemas e atividades tenham significado para as crianças. Então, não quer dizer que é só conteúdo que se usa no dia a dia. Quer dizer conteúdos, conceitos que tenham sentido para as crianças, tá? Um exemplo disso, olha, primeiro exemplo é esse mais daquilo que eu estou falando, que é do dia a dia mesmo. A loja sofisticada está vendendo todas as peças com 40% de desconto. Eu gostei de um vestido que custa R$102. Considerando o desconto, quanto vou pagar? Esse é um problema que eu posso colocar em qualquer grupo de pessoas, que todo mundo reconhece que a porcentagem é algo que faz parte do seu dia a dia. Então, nós poderíamos dizer que é algo que nós usamos bastante, né? Porque nós compramos as coisas e gostamos quando tem um desconto, não gostamos quando tem juros, então fica fácil. Então, ele tem a ver com o nosso contexto, se nós entendemos esse problema, para ele tem todo um sentido para nós que está relacionado às atividades do nosso dia a dia. Ótimo. Só que vai além disso, tá? Vai além. E aí eu trouxe um exemplo, que é esse que vocês estão vendo. Observe as figuras a seguir. Então, veja que aqui vocês estão diante de vários triângulos, tá? São triângulos todos. Veja que eu não coloquei triângulo sempre na mesma posição, eu coloco
um triângulo com o vértice em cima, depois o vértice embaixo, um triângulo que o vértice está um pouquinho deslocado, que é no caso lá do triângulo obtuso, que tem um ângulo maior que 90, eu coloco um ângulo de triângulo que tem ângulo de 90, ou seja, eu tentei colocar aí os diferentes tipos de triângulos que nós podemos construir. Poderíamos construir vários, né? Mas tentei abordar quase que toda a classe aí, que eu coloquei quanto ao número de ângulos, um triângulo equilátero, coloquei que tem os 3 ângulos medindo a mesma medida, os 3 lados também, coloquei um triângulo com 90 graus, e que é um triângulo escaleno, cada lado tem uma medida, mas poderíamos fazer mais combinações ainda, né? Mas qual que é a ideia disso? Quando você coloca uma série dessas figuras, que são triângulos, que são figuras da geometria plana, que é a parte mais abstrata, mais... ninguém vê um triângulo andando por aí, né? Nós vemos coisas com formatos triangulares, mas o triângulo em si é um conceito matemático, ele é abstrato, ele está na mente do matemático, tá? Mas veja, se você coloca esse conjunto de figuras e as crianças todas começam a perceber o que essas figuras todas têm em comum. Vamos supor que elas nem sabem ainda que o nome dela é triângulo, que é muito difícil, porque hoje em dia, com toda a carga de informação que nós temos, elas geralmente já sabem o nome, né? Mas então tá bom, então o que essa palavrinha triângulo quer dizer? O que essas figuras todas, se elas são essa palavra, se elas são triângulo, o que elas têm em comum? Tá? Então vamos olhar. Olha, elas são todas figuras fechadas, né? Elas são figuras que elas têm 3 ângulos e 3 lados. Esses lados não precisam ser sempre do mesmo tamanho. Os ângulos também não. A abertura desses ângulos variam. O que será mais que elas têm em comum? Então, quando as crianças, por exemplo, você vai trabalhar e elas já têm toda a noção do que é esse triângulo, com todas as características, se aparecer um todo bonitinho e aparecer um que tá meio tortinho, que ela acha até que não é triângulo, depois ela percebe que é, e ela tem noção e ela consegue compreender isso para você, então, está partindo de um contexto que é significativo para ela. Isso, embora não tenha uma aplicação direta na prática social, como o da sofisticada, que é a porcentagem, que é o problema anterior, isso é uma ideia interessante de contextualização, ou seja, a criança tem sentido. Então, o sentido, a questão de contextualizar, não significa apenas utilizar exemplos da matemática que tenham aplicações em outras áreas, mas é compreender o sentido de conceitos dentro da própria matemática. Então, a própria matemática, né, ela serve de contexto e importante o aluno perceber, porque aí ele vê sentido naquilo que ele está fazendo, e daí você avança para outras situações, tá? É importante falar isso, porque senão nós tendemos a achar que a matemática, o contextualizar é só a partir do que é do mundo que a criança vive, que só dá para trabalhar conceito que ela vai usar depois, e não é verdade isso. Nós temos que trabalhar com todos os níveis de conceitos, inclusive conceitos que são mais abstratos, que ela não vai usar na vida dela diretamente, mas que ajuda ela naquilo que nós falamos que é organizar a questão do conhecimento lógico-dedutivo, por conta de estabelecer relações, fazer comparações, levantar hipóteses, elaborar conjecturas, verificar se as hipóteses delas estão se confirmando ou não, e assim por diante. Então, acho que esse é um primeiro ponto que acho que a gente... interessante que o caderno aborda e que acho que vale a pena a gente falar. Veja, quando estão envolvidas e se sentem motivadas, as crianças podem perceber regularidades, fazer relações, formular questões e raciocinar sobre a situação. Isso está lá na página 8 do caderno 8. Tá? Então, essa é a questão, tá? Que eu acabei falando já disso. Veja que no caderno 8, na página 9, há um quadro que apresenta sugestões de possíveis contextos e os conteúdos relacionados, tá? E aqui ele está falando daqueles contextos mesmo que são mais próximos das crianças. Eu trouxe aí alguns exemplos só, acho que vale a pena vocês explorarem todos, que é o meu corpo. A criança olha para o corpo, o que ela pode fazer? Situações. Então, são situações que envolvem agrupamento, contagens dos dedos, medidas com o corpo, olhar a simetria, né?
E que conteúdos que você utilizaria aí? Contagens, agrupamentos de 5 em 5, 10 em 10, medidas não convencionais, simetria, são conteúdos que poderia usar nesse tema do meu corpo a partir de situações de agrupamento e contagens, né? Um outro exemplo, por exemplo, que vem nesse quadro é o campo e a praia, onde você poderia trabalhar com problemas sobre quantidade de animais, galinhas, mamíferos, peixes, cálculo de produtividade, galinhas, vacas, cálculo de produção de uma horta, alimentação dos animais. E tudo isso poderia envolver vários conteúdos, como medidas, distâncias, noção de área, quantidade, custo, operações. São problemas que aparecem aí no caderno, no quadro, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Eu escolhi 3 exemplos só, não vou falar todos aqui, porque vocês têm o material. O tempo, calendário, por exemplo, unidade de medida de tempo, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano, a distância entre data de aniversário, linha do tempo. Situações que poderia trabalhar isso, que são os agrupamentos de 7 em 7, por conta das semanas, ou 15 em 15, de 15 dias, 24 em 24, pensando até já no dia, né? Porque o dia tem 24 horas, o 60 em 60, que é uma hora tem 60 minutos, tá? E aí trabalhar com unidades de tempo, minuto, hora, dia, semana, mês, bimestre, semestre e ano. Os professores trabalham muito com o calendário, nós já falamos disso em outros cadernos, inclusive. Operações com unidade de medida de tempo é o que trabalharia com todas essas situações, conversões, divisão, tá? Bom, um outro texto que nós vamos trabalhar é também do Bigode, que é sobre resolução de problemas, que é um tema muito interessante, que já há algum tempo bastante grande, desde 1980, a gente tem lá uma indicação no documento, agenda para ação, dizendo, olha, vamos eleger a resolução de problemas como um eixo para trabalhar os conteúdos da matemática, né? Só que nas escolas isso nem sempre foi compreendido da maneira que significa. Por exemplo, durante algum tempo, muita gente entendeu que essa história de resolução de problemas era: eu dou uma definição, dou um exemplo, depois eu dou uma lista de probleminhas aplicando isso. E a ideia da resolução de problemas não é essa. É a resolução de problemas como eixo metodológico, é uma forma de organizar o seu trabalho. Então, é partir de situações que façam o aluno pensar e perceber que tem algum obstáculo e como é que ele vai partir disso para poder avançar, e para isso usa conceitos matemáticos, tá? Nós vamos falar disso, e eu trouxe algo que até nem tem no caderno, mas a princípio vamos partir da definição que tem lá na página 12 do caderno, que é: um problema é uma situação que um indivíduo tem que enfrentar e resolver por necessidade ou desejo, mas que apresenta algum nível de obstáculo que impede que possa ser resolvido de imediato ou mecanicamente. Ou ele vai ter que pensar sobre isso, tá? Um exemplo disso, tá? Se eu disser para vocês todos agora, o dobro de um número é 8. Qual é o número? Com certeza, rapidamente, vocês vão dizer, é 4? Porque isso que eu disse, para vocês, não é problema, não tem obstáculo nenhum, né? Então, para vocês, isso não constitui um problema. Um problema é quando tem um obstáculo que eu tenho que refletir sobre ele para ver como que eu vou resolver uma determinada situação. Então, eu vou trazer nesse vídeo alguns tipos de problemas, tá? Isso não tem até no caderno, mas acho que vai ajudar a completar o trabalho de vocês. E para nós discutirmos essa questão da resolução de problemas. O mais importante é o quê? É o processo de resolução. É quando as crianças começam, cada um a seu modo, tentar levantar maneiras para resolver aquilo que você propõe ou que elas mesmas têm dificuldade em alguma situação. Mas geralmente a gente que propõe, né? Bom, e aí o que o autor vai falar é que o problema seria interessante que ele fosse contextualizado, que tivesse todo um contexto, que a criança perceba o que ela está tentando fazer. E aí cita coisas importantes, como o que é importante? Interpretar o problema, identificar as variáveis envolvidas,
identificar a pergunta, identificar as informações que estão disponíveis. Tá? Então, todas essas coisas são importantes para nós resolvermos um problema. Tá? É muito comum, nós temos toda uma história de situações em que as crianças perguntam: a conta é de mais ou é de menos? Porque ele acha que o mais importante é a continha e não o problema, ele entender o que está acontecendo. Né? Por isso que é muito importante essa coisa de interpretar o problema, e aí a ligação com a questão da língua portuguesa, da língua materna, a questão do trabalho com o texto, como é importante. O trabalho com o texto, ele não se dá só, ele não se dá no vazio. Né? Tem em alguns lugares, algumas escolas que dizem assim: eu vou alfabetizar o aluno, no caso, na língua materna, depois que ele souber ler e escrever, eu ensino matemática para ele. Na verdade, essas coisas andam juntas, não precisam andar separadas. Eu posso fazer isso junto com matemática, que se o aluno ainda não consegue fazer o registro do que ele oralmente diz, do que ele fala, mas ele consegue falar sobre o que ele pensa. E o oral em matemática também é muito importante. E depois, como é que ele pensa, como é que isso vai se transformando em registros. Então, o processo de alfabetização em matemática, ele não é separado da língua materna, ele acontece junto. Não dá para fazer uma coisa e depois fazer a outra. Essas coisas precisam acontecer junto. Tá? Como também nós poderíamos fazer esse link para as outras áreas do conhecimento. Se você está trabalhando um texto, nada impede que esse texto tenha elementos de geografia, de história, de ciências, e que isso seja discutido. As crianças estão no mundo, elas veem o céu, as nuvens, a chuva, a água, os rios, e aí os animais, e isso pode ser feito junto com o processo de alfabetização da língua materna. Tá? Então, assim, por isso que há uma dificuldade grande das crianças em resolver problemas. Algumas preferem quando você dá o exercício, arme e efetue. Por quê? Porque elas não têm que pensar muito no que fazer, repetem o procedimento. E, na verdade, é isso que nós não queremos. Nós queremos que elas aprendam a resolver problemas, né? Porque a matemática não é fazer conta, é muito mais do que isso. Tá? Então, acho que essas questões são importantes nós destacarmos. Bom, aí eu trouxe para vocês, eu achei interessante falar disso, de alguns tipos de problemas, tá? Então, por exemplo, você tem exercícios que são algorítmicos. Esse que tá aí, por exemplo, exercícios que envolvem só números, tá vendo? Calcule. O aluno tem que fazer um cálculo, precisa conhecer aí a ordem que faz essas operações. Essas expressões a gente não trabalha com as crianças ainda, que é o nosso foco, só para a gente ter uma ideia. Ou ainda resolva 128 vezes 31, tá? Esses são exercícios algorítmicos. Ele tem uma importância, ele pode ser explorado, mas nós precisamos saber que o alcance desses exercícios algorítmicos, né? É um exercício que geralmente envolve procedimentos que, então, precisa ser trabalhado. É o procedimento que o professor quer trabalhar, mas é um procedimento que tem outras coisas subjacentes, estão escondidas, que é o quê? No caso da 128 vezes 31, é saber se ele sabe qual é o conceito de multiplicação e se ele já compreendeu esses números, 128 e 31. Não é só isso, quer dizer, mas é um exercício que não faz o sujeito pensar muito, ele vai tentar resolver essas questões. Então, a gente chama de exercícios algorítmicos. Eles são importantes, mas a gente precisa entender qual é o alcance de um exercício desse para a criança pensar matematicamente. É isso que nós precisamos pensar. Outro tipo são os problemas de aplicação, tá? Então, por exemplo, que aí já mobiliza recursos cognitivos da criança de uma maneira muito mais interessante, tá? Quantos apertos de mão nós podemos contar numa festa onde todos se cumprimentam e há um total de 7 pessoas? Então, veja que a ideia aqui é que não dá para fazer isso rapidamente. É uma continha de mais, uma de vezes, uma de dividir. Não, você vai ter que fazer o esquema, talvez desenhar as pessoas, ou pensar em pessoas A, B, C, D, E, ver quantas tem, né? E ver uma cumprimentando a outra e contar esses apertos de mão. Pensar que quando fulano A cumprimenta o fulano B,
eu não preciso contar de novo quando o fulano B cumprimenta o A, porque o cumprimento, basta que um faça. Eu cumprimento vocês. Já foi o cumprimento, eu não preciso contar, eu cumprimento vocês, aí vocês me dão a mão de novo, não. Então, ver tudo isso, fazer o desenho, o esquema é que interessa, então problemas de aplicação são problemas interessantes. Um outro problema de aplicação, uma calça no valor de R$85 está sendo vendida com um desconto de 20%. Quanto custa essa calça? Quanto custa essa calça com esse desconto? Também é um problema que vai envolver um trabalho aí com porcentagem, né? E que, na verdade, é uma aplicação e ele vai ter que saber o conceito, tem vários conceitos envolvidos, a ideia de dinheiro, a ideia de porcentagem, que operações usar para resolver isso, será que tem várias maneiras de fazer? Esse é um tipo de problema. O outro são os problemas de pesquisa aberta. Eu gosto muito desse exemplo, quando eu falo em problema de pesquisa aberta, que é assim, investigue se há uma relação entre o tamanho do pé das pessoas e a altura. É interessante porque eu não sei a resposta dele, por isso que eu continuo usando ele como um problema, porque eu não sei se há. O que eu sei é que eu conheço pessoas que são muito pequenas e calçam 37, 38, né? Menores do que eu sou pequena já, que eu tenho 1,57 e eu calço 33, que eu quase não acho, porque é super difícil, porque às vezes eu tenho que comprar em lojas de calçado para criança, né? E aí eu fico pensando, nossa, mas eu achava, não, porque o pé é sustentação nossa, eu achava que tinha uma relação de proporcionalidade entre o pé e a altura. Mas aí quando eu vejo alguém que mede menos de 1,5 m, que eu conheço uma pessoa, e ela calça 37, aí eu falo, ué, mas como assim? Ela mede 1,48, calça 33. Eu meço quase 1,60, porque eu tô feliz, 1,60, é 1,57. E eu calço 33. Então, será que não há? Então, como é que a gente faria para descobrir isso? Isso é um problema de pesquisa aberta. Quando você, juntamente com seus alunos, pensam num problema que nem para eles e nem para você, não está clara a resposta, mas vocês vão procurar isso juntos. E há uma riqueza de argumentos que vão aparecer nesse processo. Então, a pesquisa aberta é muito interessante para isso. Para resolver esse problema, se há relação do pé com a altura, seria muito interessante. Ok, então nós vamos pegar uma série de pessoas, uma amostra, vamos pensar até na estatística agora, que a gente trabalhou no caderno 7, vai ter que ser uma amostra grande, porque vocês viram que eu já comecei mostrando que não sei se há relação, a minha hipótese é de que não há, que é uma outra ligação que explica o tamanho do pé e a altura do indivíduo, mas não sei qual é. Mas aí vai fazer a medida dessas pessoas do tamanho do pé, o número que elas calçam, a altura, e verifica como que é isso, né? Se talvez na medicina tem alguma coisa que explique, na biologia, não sei, enfim. É um problema que a gente não sabe a resposta. É um problema de pesquisa aberta, que o professor não tem controle do que vai acontecer muito, os professores não gostam muito disso, a gente quer ter o controle, eu falo isso porque dei aula na educação básica 15 anos e a gente quer geralmente ter o controle do que acontece em sala. Mas de vez em quando é interessante pensar, e o aluno também vê o professor no processo de busca junto com eles, ele percebe, nossa, o professor também não sabe tudo, né? Ele busca coisas sempre e ele se coloca nesse processo. Vocês já imaginaram que sonho? Se nós conseguíssemos que as crianças saíssem do 5º ano sempre querendo procurar novas maneiras de olhar para o mundo, novas maneiras de resolver problemas que estão aparecendo na sua vida, com essa atitude de investigação, seria muito legal, muito importante, muito útil, e a gente atenderia aquilo que nós queremos, que é a alfabetização matemática, né? Então, o problema de pesquisa aberta dá essas possibilidades, tá? Um outro tipo de problema são as situações problema, né? E aí tem uma situação que eu coloco, que é que a escola irá realizar uma feira de livros, os alunos terão que organizar como irão colocar preços nos livros, né? A construção das barracas e tudo que for necessário para a festa tornar-se um sucesso. Vocês devem conhecer esses problemas. Quem trata dessa categorização desse tipo de problemas é um livro do Dante, né, Luiz Roberto Dante, e que também é autor de livros didáticos e que tem livros muito interessantes.
E ele faz esses exemplos, eu tirei desse livro, alguns de outros lugares, mas a maioria daí. E acho que nós precisamos falar isso, né, que é importante. Então, a escola irá realizar uma feira de livros usados. Os alunos terão que organizar como irão colocar preço nos livros, a construção das barracas e tudo o que for necessário para a feira tornar-se um sucesso. Seguem alguns problemas pertinentes que poderiam ser considerados, embora ele diga que há muitos e muitos outros exemplos. Mas que tamanho que será a barraca, que as crianças vão decidir. Qual a altura melhor para a exposição dos livros que serão vendidos? Quais os critérios para definir os preços dos livros? Né? Compensa fazer algum kit com vários livros? Nesse caso, qual será o preço do kit? Quanto custará cada livro do kit? Então, veja que é uma situação, um problema que envolve várias situações que você pode fazer vários tipos de perguntas e fazer debates, inclusive com as crianças, né? Ao analisar os diferentes preços dos livros, será preciso providenciar que tipo de troco em maior quantidade, né? Então, são questões aí que você pode ir trabalhar. Algumas outras sugestões de problemas, tá? Atividades diversificadas, problemas sem números, para a criança pensar, porque a criança acha sempre que tem que ter número e ela tem que fazer uma das 4 operações para resolver. Problemas sem perguntas, problemas das próprias crianças, às vezes você dá uma solução, pede para ela fazer um problema, tá? E aí eu escolhi alguns exemplos, né, para vocês. Não sei como é que vocês vão estar em relação ao tempo em cada lugar de formação, mas aí os formadores é que decidem se vocês querem e dá tempo de vocês tentarem resolver essas questões ou não, mas é mais a título de curiosidade para ver como é que a gente pode variar. Veja que esse problema não tem número nenhum, né? É um problema sem número. Olha, alguns livros de cores diferentes estão empilhados numa das prateleiras de uma biblioteca. O verde está imediatamente abaixo do amarelo e acima do azul. O livro vermelho está acima do marrom, mas não encostado nele. O marrom está imediatamente abaixo do verde. Desses 5 livros, qual está no topo? Então, como que a gente faz para resolver um problema desse, né? Quando algum aluno vê o tamanho desse enunciado, a tendência é falar, isso não é matemática, professora, você mudou a sua aula, agora é aula de português, né? Mas não, é justamente a ideia do aluno fazer um registro, desenhar os livros, pinta os livros, coloca um embaixo do outro, vai colocar errado, porque aí ele vai dizer depois que não está encostado. É essa a ideia desse processo que nos interessa num problema como esse, tá? Um outro probleminha, Ana subiu no elevador, desceu 5 andares, subiu 7 e desceu 9, chegando ao 2º andar. Em que andar Ana subiu no elevador? Esse é um problema também muito interessante, porque não dá para olhar para ele e já ir fazer a conta de mais, de menos, de vezes, de dividir, como as crianças têm uma tendência, e nós mesmos, professores, às vezes somos responsáveis um pouco por isso, porque treinamos elas a fazerem isso, né? Porque fizemos assim como quando crianças e achamos que é dessa forma que vamos ensiná-las. Mas nós já conversamos isso nos outros cadernos, que a ideia é deixá-las pensarem, elas tentarem resolver. Então, veja que esse é um problema que ela tem meio que começar do final. Porque o que você sabe com certeza é que ela chegou ao 2º andar, mas essa foi a última ação dela, né? E nós estamos acostumados a querer fazer da ação primeira, quando ela subiu no elevador, né? E quando ela entrou no elevador. E então, se ela chegou ao 2º andar, essa é a informação que nós temos. Aí nós vamos ter que fazer o quê? Uma inversão. Porque ele disse que ela subiu, desceu 5, subiu 7 e desceu 9. Então, se ela chegou ao 2º, ao invés de descer, nós vamos ter que subir 9. Quer dizer, então veja que é um problema interessante que faz as crianças pensarem um pouco e perceberem que não dá para ficar adivinhando coisas. Eu já faço uma conta e pronto. Ela tem que tentar resolver o exercício, tá? Um outro probleminha, pensei num número. Somei 15 a ele e multipliquei o resultado por 3, obtendo 63. Em que número eu pensei? Também aí um problema que ele tem que desconstruir. Quer dizer, no final ele já tem o resultado da situação, mas você não sabe qual é o início da situação. As crianças acham difíceis problemas em que não se sabe como começou a situação. Então, muito interessante nós provocarmos elas nesse sentido,
né? Porque elas vão perceber que sempre que todo o problema ela tem que se dedicar a ele. Pensar, nossa, mas e se for isso? E se não for isso? Né? Então, acho que essa é uma questão muito importante, por isso acho que vale a pena a gente dar um pouquinho desses exemplos. Um outro problema, Alice, Bernardo, Cecília, Otávio e Rodrigo são irmãos. Nós sabemos que Alice não é a mais velha, Cecília não é a mais nova. Alice é mais velha que Otávio, Rodrigo é mais velho que Cecília e mais moço que Alice. Descubra a ordem que nasceram nesses 5 irmãos. Também um problema muito interessante, em que eles vão ter que fazer alguns esquemas aí, talvez uma linha do tempo, para ver quem é. Já sabe que não pode pôr a Alice como sendo a mais velha, né? A outra na ponta como a mais nova, então elas terão que estar no meio, ou seja, eles vão ter que fazer algo, vão ter que pensar sobre isso. É um problema que não está dado já, e mesmo para nós, quem é? Nós vamos ter que olhar para ele e tentar resolver. Uma coisa importante que eu sempre digo para os meus alunos no curso de pedagogia, que é assim, quando eu era professora no ensino médio, eu saí do cargo em 2009, né? Eu me lembro que os alunos, e um dia eu disse isso para um aluno, eles achavam, eles tinham uma visão de que o especialista, o professor de matemática, sempre já sabia a resposta dos problemas. E um dia um aluno, no segundo ano do ensino médio, me trouxe 3 exercícios de vestibular, bem difíceis os exercícios, e eu só de bater o olho eu já vi que era difícil. Aí eu falei para ele assim, e eu tendo que dar aula para a sala toda, a gente estava com conteúdos lá, conversando, e eu podia demorar, né, para resolver os exercícios, não dava para fazer as 2 coisas ali. Então, o que eu disse a ele? Falei, olha, vamos fazer assim, você me entrega eles, eu vou levar para casa, vou resolver, aí na próxima aula já chego com a resolução, aí não vou demorar, porque eu já resolvi, e aí a gente discute o problema. E ele ficou tão espantado, porque ele achava que o professor de matemática já tinha a resposta, olhava e tinha a resposta, como se fosse um processo, assim, mágico. Eu olho e sei a resposta. E aí eu disse não. Falei, olha, eu não me lembro se ele se chamava Lucas, mas assim, Lucas, nós também não sabemos ainda, porque nós não lemos ainda o problema, eu não li o problema. E quando eu for ler, eu posso tentar um caminho de resolução e que não é o caminho que vai levar a resposta que o problema está propondo. E aí eu vou ter que tentar outro e outro. É assim que faz. E ele falou, nossa, mas eu achei que isso era só nós alunos. Eu falei, não. Falei, a diferença entre o especialista, o professor de matemática e vocês, é que nós temos, claro que dá aula há bastante tempo, se acaba alguns sabendo rapidinho, mas a diferença é que nós, como estudamos esse assunto, gostamos dele, e nos achamos em condições de resolver. Então, mesmo que a gente não consiga, a gente tenta muito. Aí eu expliquei para ele que problemas, inclusive das Olimpíadas, que tem problemas bem elaborados, difíceis, às vezes juntávamos nós em 5 professores de matemática numa reunião de HTP e não dávamos conta de resolver. Aí ficávamos burilando aquilo por um tempo, um pesquisava num lugar, até que a gente conseguia. Então, o que eu falei para ele? Então, a diferença é que às vezes vocês acham que vocês têm que fazer rápido. Aí vocês não fazem rápido, vocês acham então que é incapacidade. Não é. Eu tô contando isso para vocês para mostrar que o processo de resolução desses problemas é muito mais importante e o aluno sentir que ele pode tentar neste processo é fundamental. E se nós só treinamos ele sempre em coisas só algorítmicas, só continhas, coisas que não estão envolvidas com ideias diferentes para ele pensar, ele fica achando mesmo que quando ele não resolve um problema é porque ele é incompetente, porque ele não aprende matemática. E não é verdade. Então, o professor perceber, e todo mundo que está assistindo isso, se percebe que todos têm condições de levantar hipóteses e tentar resolver uma situação, isso é fantástico. Porque é isso que faz a diferença. Faz o indivíduo não desistir. Em matemática nós temos um problema sério. Muita gente já diz, matemática, eu nem vou tentar. E isso é muito ruim.
Porque, na verdade, nós que estudamos também não temos todas as respostas. E é legal falar isso, por quê? Porque deixa todo mundo com as mesmas condições de tentar resolver. E com atitude, eu vou tentar. Esse é o processo. Tá? Então, acho que é importante a gente falar um pouco disso para as crianças, para que elas não saiam da escola desanimadas, achando que elas não dão conta de fazer. Tá? Então, esse problema da Alice, do Bernardo, da Cecília, do Otávio e do Rodrigo é um problema interessante que dá bastante discussão entre as crianças. Tá? Aí a resposta, depois se vocês fizerem, né? Bernardo, Alice, Rodrigo, Cecília e Otávio. Mas o interessante é todo um processo de discussão que pode gerar entre vocês ou entre as crianças aí, conforme o que vocês forem fazer. Agora, este problema é fantástico. Quando você diz assim, eu e você temos juntos R$6. Quanto dinheiro eu tenho? É magnífico isso. Por quê? Porque muita gente, inclusive adultos, dizem assim, tá faltando dados, como é que eu vou saber? Você não falou? Se eu tenho tanto a mais, se eu tenho tanto a menos, né? Então, veja, eu e você temos juntos R$6. Quanto dinheiro eu tenho? Qual que é a ideia aqui? É um problema que tem várias respostas e que nós também não estamos acostumados a trabalhar. Eu e você temos R$6 juntos. Quanto eu tenho? Ué, depende. Se você tiver 0, se você não tiver nada, eu tenho R$6. Se você tiver R$1, eu tenho 5. Se você tiver 2, eu tenho 4. Se você tiver 3, eu também tenho 3. Se você tiver 4, eu tenho 2. Se você tiver 5, eu tenho 1. E se você tiver 6, eu não tenho nada, eu tenho 0. Então, veja, se isso, então, aquilo, super importante para matemática, essa ideia, né? E um problema que a gente não vê, né? A gente quase não vê as pessoas usando, porque nós também crescemos com a ideia de que matemática sempre tinha uma única resposta. E não é verdade. Tá? Então, acho que essa é uma questão super importante para nós percebermos. O problema é que tem mais de uma resposta. São várias possibilidades. Então, se o aluno coloca, depende, professora, num problema desse, ele está correto, claro. Mas depende por quê? Porque pode acontecer isso. E aí você está pensando em possibilidades. Que, inclusive, lembra aquilo que nós vimos no caderno 7, que é o trabalho com as possibilidades. Nem tudo é exato, 2 mais 2 é igual a 4. Matemática também estuda fenômenos que são aleatórios, coisas que não são determinísticas, exatas. São coisas que podem ou não acontecer. Tá? E pode ser que tenha aluno que ainda consiga descobrir mais uma solução aí, né? Que as crianças são muito boas nisso. Tá? Um outro problema, que eu gosto muito dele, é o Otávio, é um sapo, ele come 20 moscas por dia. Quando ele se disfarça, ele consegue comer o dobro de moscas. Quando usa óculos espelhados, ele come o triplo do que ele consegue comer disfarçado. Talvez, e aí eu faço uma questão aí para os professores de língua portuguesa, quando eu olho para esse problema, eu gosto muito dele, acho legal. E fico imaginando um sapo de óculos espelhados, mas imagina que esse problema, eu fico pensando que o fato de usar óculos espelhados também ele não estaria disfarçado. Então talvez em português até dê para trabalhar. Será que esse texto teria problema, né? Porque usa óculos espelhados e está disfarçado. Alguma criança pode entender que se ele está disfarçado, se ele usa óculos, ele também está disfarçado, mas a ideia não, a ideia aí é que ele, quando usa óculos espelhado é uma coisa, quando está disfarçado é outra. Mas só levantei a lebre para os professores, porque vocês estão trabalhando junto com língua portuguesa, talvez para vocês discutirem isso, se dá margem a isso ou não, tá? Isso também eu estou falando para a gente ver que nem sempre os problemas são perfeitos. Isso não existe. Ele é elaborado por um ser humano que erra também, às vezes, ou não tem algum tipo de cuidado. Mas eu gosto muito dele. Que é assim, ele come 20 moscas por dia, quando ele se disfarça ele come o dobro. E quando ele usa óculos espelhados, ele come o triplo do que ele consegue comer disfarçado. Veja que é um problema um pouco mais difícil. Ele se disfarça 2 vezes por semana e na sexta-feira ele usa seus óculos espelhados. Aos domingos ele jejua. Em uma semana, quantas moscas Otávio come? Então, muito interessante. Dá para o aluno fazer uma história com isso, sabe? E tentar ver o que está acontecendo e tentar ver a parte da matemática que está envolvida. Então, eu acho que é legal também, eu acho divertido esse problema. Tá?
E esse outro, um criminoso foi condenado à prisão perpétua, porém sua pena foi reduzida à metade. Como pode ser cumprida a sentença? E aí aparece de tudo, né? Porque se é prisão perpétua, como é que a gente vai achar metade, né? Ninguém sabe quando o cara vai morrer. Aí alguns alunos falam assim, não, é simples, professora, nós vamos ver a expectativa de vida do ser humano e vamos contar quanto tempo ele passou e quantos anos seria, então, essa prisão seria de 70 e poucos anos, mas ele já cumpriu não sei quanto, e vamos reduzir a metade, tá bom. Mas de qualquer maneira, isso não é preciso, porque ninguém sabe o dia que ele vai morrer, ninguém necessariamente morre com a idade máxima da expectativa de vida. E aí, uma resposta que o autor dá até para isso, que seria talvez a mais próxima de uma precisão, é que ele ficaria um dia preso e um dia solto. Um dia preso, um dia solto. Porque aí, né, teria como ficar mais próximo isso daquilo que se pede. E acaba, é muito engraçado, porque as crianças gostam, elas acham engraçado isso, né? E um probleminha só pra gente pensar os tipos de problemas que podem acontecer. E esse 8, no avião entraram 102 passageiros e 10 integrantes da tripulação. Na tripulação havia 4 homens e 6 mulheres. Qual a altura do homem mais jovem da tripulação? Veja, é muito comum as pessoas pegarem esses dados e achar que, primeiro, que o problema tem solução e, segundo, que a solução envolve todos esses números, tá? E aí vocês estão percebendo que a pergunta não tem nada, é uma pergunta que não tem nada a ver com o resto do problema. Não tem como saber qual a altura do homem mais jovem da tripulação, tá? No caderno, é um problema que, na verdade, nós não sabemos. Não tem como saber isso, porque os dados que tem não nos dão formas de resolver isso, tá? No caderno de vocês têm uma questão dessa, que é o problema da idade do capitão. É muito famoso esse problema, que fala que tem não sei quantas cabras, coelhos lá, do navio. E qual a idade do capitão? Ninguém sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas numa pesquisa, as crianças todas responderam que somaram lá e responderam uma idade para o capitão, porque elas acham que o problema tem solução. Basta eu juntar os números. E que isso seria um jogo sem sentido. Vou juntando os números. E não pensa na situação em si, o que ela significa, né? Então, acho que são coisas importantes aí para a gente pensar. Bom, algumas pistas sobre a resolução de problemas. Dê às crianças tempo bastante para a resolução de problemas. Nem todos os problemas podem ser resolvidos dentro de limites de uma aula de matemática. Alguns precisam ser ruminados por períodos mais longos de tempo. Desenvolva a expectativa de que o caminho para a solução nem sempre será óbvio, tá? Então, são coisas importantes que nós temos uma certa dificuldade, que é dar tempo para a criança. Geralmente, a gente já quer uma resposta mais rápida. Use perguntas para focalizar a atenção da criança na informação pertinente dada no problema, tá? Incentive as crianças a considerar estratégias diferentes que possam ser usadas depois para resolver o problema. Depois que elas houverem encontrado uma solução, incentive-as a fazer um retrospecto para reconsiderar seus próprios raciocínios. Isso é uma coisa importante, viu, gente? Na verdade, a ideia é ler o problema, interpreta, ver o que dados ele tem, que dados ele quer, o que ele quer que você faça esquemas, desenhos, decida o que é que vai resolver algum procedimento, é uma operação, uma conta, ou é uma simples dedução. Bom, tá bom, resolvido, volta e lê de novo. Será que isso está coerente com a forma que foi proposta? É assim que a gente consegue resolver um problema, tá? Do jeito que eu falo, talvez alguns professores digam assim, nossa, mas não é tão simples, nossos alunos têm muita dificuldade. Tem. Mas nós também temos. Então, talvez parte disso é porque nós, como vivemos uma época em que nós também tentávamos descobrir qual era a operação e não entender exatamente o problema, a gente não compreenda a ânsia das crianças já em quererem saber qual operação vai resolver, tá? Então, acho que a ideia é justamente nós caminharmos no sentido de mudança, de ruptura em relação a essas questões, tá? Bom,
uma outra sugestão, faça com que as crianças usem gravuras, diagramas, mapas, gráficos e tudo que elas acharem que é útil para o processo de resolução delas. Experimente dar aos alunos menos ajuda do que o usual. Tá? A ideia aqui não é deixar o aluno sozinho, porque se ele não sabe, se ele não tem noção, ele fica perdido. Mas é ir provocando para ele ir avançando o tempo todo. Então não é fazer para ele, nem colocar na lousa. E olha que eu posso dizer isso com muita segurança, porque eu fiz isso durante um tempo. Eu sou muito apressada e ansiosa, e eu me lembro que logo que eu comecei a dar aula, se eu passava 5 problemas para as crianças, gente, eu esperava tão pouco tempo, porque eu achava que era mágico. Eu estava começando a dar aula e eu pensava que era mágico. Eu dei os problemas, elas fazem os problemas e eu corrijo. Era assim. E aí, depois, com o tempo que eu fui vendo, o resultado das provas eram muito ruins, porque elas, na verdade, não aprenderam nada. Eu ficava um bimestre todo papagaiando. Elas não participavam do processo de entender aquele conceito. E eu não deixava elas agirem, fazerem para ver os erros. Porque eu acho que talvez o professor também no começo tenha um pouco de medo, acha que vai fazer muito barulho, né? Depois, com o tempo, que eu fui acostumando e vendo que a produção deles, e até hoje, se eu estiver numa sala e tiver gente conversando, não me atrapalha mais, porque eu dei aula para sala com 45, 48, até 50 alunos já. E na educação básica, tá? Primeiro e segundo ano do ensino médio, no fundamental um pouco menos, mas bastante, 35, 36 alunos. E aí você acaba acostumando com o barulho, e nem sempre o barulho é disciplina, muitas vezes o barulho é construção, e eles estão falando sobre o assunto, né? E aí, mas demorei para aprender isso, então sofri muito nesse processo, porque eu tinha uma ânsia, e aí eu ia corrigir tudo rapidinho. E aí, o que significa isso? O professor se cansa um monte, porque vai corrigindo, mas sem o aluno tentar, não adianta nada. Para aprendizagem, não. Né? Então, acho que é legal nós conversarmos essas questões. Ao invés de ser protegida contra o erro, a criança deveria ser exposta ao erro, muitas vezes, ser encorajada a detectar e a demonstrar o que está errado e por quê. Olha, acontece algo muito interessante em relação ao erro, né? Eu dou uma optativa no curso de pedagogia, que é Fundamento de Matemática para os anos iniciais. E às vezes eu pergunto algo e alguém erra, ou eu tenho um problema, eles erram, e eu falo para eles que eu fico feliz quando eles erram. E eles estão, como assim, professora? Eu falo, não, porque dá a possibilidade, quando alguém fala uma resposta errada, de nós tentarmos entender por que aquela pessoa pensa daquela forma e como é que nós vamos tentar alterar isso e o que levou ela a aquele tipo de erro. Isso é muito rico, é muito mais rico do que alguém que já fala rapidamente a resposta certa e não dá margem para eu saber como é que os outros estão pensando. Então, o erro em matemática é muito útil. É ele que nos faz avançar, ele faz a gente perceber em que ponto que o sujeito está com problema para construir um determinado conceito. Né? Então, essa questão do erro, acho que vale a pena. Isso apareceu já em outros cadernos, mas acho que vale a pena aqui nesse caderno. Eu disse para vocês que esse caderno tinha algumas questões que retomavam até alguns outros conteúdos. Se passarmos para as crianças problemas que a desafiem a pensar e se desenvolvermos a ideia de que elas devem procurar uma solução, teremos dado um grande passo para incentivar a resolução de problemas em todos os níveis. Né? Então, acho que a ideia de trazer esses problemas para vocês, que nem está no caderno, é justamente essa questão, é desafiar o indivíduo a pensar, se colocá-lo numa atitude de investigação, tá? Bom, uma outra parte deste caderno é sobre as conexões matemáticas. Na verdade, nós já estamos falando disso, mas aí vai ter um texto sobre isso, que é do próprio Bigode, que é o Antônio José Lopes, e ele vai falar das conexões internas e das conexões externas da matemática. E esse aí é o foco, né, desse caderno, tá? Na verdade, qual que é a ideia? A ideia é que nós trabalhemos os conceitos todos matemáticos de forma relacional, estabelecendo relações o tempo todo. E um conceito nunca está sozinho, ele está relacionado a outros conceitos, tá? Então, quando ele fala das conexões internas e externas,
As internas referem-se às conexões entre os conceitos dentro da própria matemática. Quando você junta lá um problema que tem a ver com medidas e geometria, números e estatística, a geometria e medidas. Então, é possível fazer todas essas conexões. E fundamental, porque é aí que eu vejo se meu aluno está aprendendo de verdade. Tá? Então, as conexões internas é quando você pensa a relação entre os conceitos da matemática. Tá? As conexões externas é quando nós pensamos em todos esses problemas que nós falamos até agora. Nós estamos trabalhando mais com as conexões externas, porque é a ligação da matemática com as outras áreas do conhecimento. Como é que se dá isso? Tá? Então, se nós conseguirmos na escola um equilíbrio entre essas conexões, trabalhar as conexões externas sempre que possível e as conexões internas, o aluno tem muito mais chance de ver sentido no que ele está aprendendo. É isso que nós vamos ver agora para frente. Tá? Vamos lá. Primeiro, é interessante falar isso, o texto vai falar isso que, no caderno de vocês, que nem sempre a matemática chamava matemática. Só para ter uma ideia, eram disciplinas separadas, aritmética, geometria e álgebra. Tá? E no Brasil, somente no ano de 31, com a reforma Francisco Campos, é que a matemática foi oficializada, integrando os 3 principais campos conceituais em uma única disciplina. Então, olha que interessante. É bom falar isto por quê? Porque se a própria matemática nem sempre foi vista com as suas relações entre esses 3 campos conceituais, então imagina como é que então nós vamos ensinar os alunos com essas conexões. Quer dizer, a própria matemática, nem sempre os matemáticos tinham uma preocupação com essas conexões. Então, é algo que, relativamente, se a gente for pensar, não é algo assim tão velho, é algo novo. Então, não é algo tão simples. Por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Tá? Pensar nas conexões internas da matemática. Eu trouxe um exemplo aqui, que vocês estão vendo aí. Embora nós não vamos trabalhar com o conjunto dos números racionais, que envolvem as frações, a representação decimal de um número, é um exemplo interessante que eu gosto de colocar para a gente entender como que é importante olhar para as relações de um conceito, tá, internas. Olha, por exemplo, meio. O que é meio? Além de meio significar várias coisas, pode ser uma razão, pode ser uma divisão, um operador, que a gente chama, tá? Como é que eu represento o meio? Eu posso escrever um meio, que nem está aí, mas eu podia ter escrito, ou 1/2, como está aí, 0,5, ou ainda, o que é 0,5? São 5 décimos. Bom, mas que é equivalente a 50 centésimos. E que 50 centésimos, eu também posso dizer que é 50%, que é 50 sobre 100. Ou ainda que é 50 centavos. E cada coisa dessa, centavos é uma unidade, que é o dinheiro, a porcentagem é uma fração de denominador 100, né? Então, veja que pensar num conceito, por exemplo, de número racional, que pode envolver vários significados, todos, então você imagina isso dentro de um conceito, né? Eu posso olhar para o meio e enxergar e ver tudo isso. E é por isso que esse conjunto fica para mais tarde, não para agora com as crianças, mas porque é mais complicado para eles abordarem. Mas a ideia é o quê? De tentar entender, ele olhar e ver todas essas relações. Tá? Um outro exemplo, né? Fiz um financiamento no valor de R$10.000. Vou pagar uma taxa de juros compostos no valor de 1,7% ao mês, no prazo de 5 anos. Qual será o valor total a ser pago neste período? Aqui, se eu falar de conexão externa, fica mais fácil. No primeiro exemplo, a ideia é de conexão interna. Depois eu vou dar alguns exemplos até que o caderno traz. E esse do financiamento já de conexão externa, porque tem a ver com uma relação que está fora, que é do mundo aí que nós vivemos, tá? Que é um problema de aplicação, fica mais fácil a gente entender. Então, é muito importante pensar nisso, quer dizer, eu tenho que trabalhar com conexões que sejam internas, dentro da própria matemática, ela não estabelece relações entre os conceitos,
ao longo da sua escolaridade, e também com problemas que têm conexões externas, que é com as outras áreas do conhecimento. Acho que ficou claro isso, eu espero, né? E a gente continua. Aí eu trouxe um outro problema de conexão, que a gente podia falar de conexão externa, que é um problema de biologia, que eu gosto muito, porque olha como que quando o aluno tem interesse por um assunto, ele aprende, nunca mais esquece. Na época que eu estudava o ensino médio e estudei genética, aconteceu algo interessante. Eu namorava um moço, que até é meu marido hoje, e ele tinha os olhos verdes, né? E aí eu sabia que quem tinha olhos claros, ou verdes ou azuis, era gene recessivo, era azinho, vocês vão lembrar disso. E aí eu fiz toda uma árvore genealógica do meu pai, da minha avó, da minha mãe, de todo mundo, para ver qual a probabilidade de eu ter um filho de olhos azuis. Bom, eu não conhecia muito de probabilidade, porque se eu conhecesse, eu ia ver que nem ia adiantar muito ter feito isso, porque para eu saber com certeza, eu teria que ter muitos filhos, porque um filho só, eu tenho só um filho, então, e não tenho possibilidade de ter outro mais. Então, assim, fico pensando, eu teria que ter talvez uns 5 ou 10 para ter certeza de que eu tinha alguma chance de ter filho de olho azul. Porque não dá para saber. Eu tinha uma possibilidade de ser heterozigoto, que é azão-azinho, mas essa possibilidade não era garantida e era menor e não deu para saber. Como eu tive só um filho, na prática também é muito pouco, teria que ter experimentado mais. É igual lançamento de moeda. Se eu lanço uma moeda, só 10 lançamentos, pode não dar a probabilidade. A probabilidade de sair cara e coroa é a mesma, 50%. Mas isso pensando num quase infinito número de lançamentos. Porque se eu faço só 10 lançamentos, pode ser que saia aí 7 caras e 3 coroas, quer dizer, e no caso do filho também. Eu talvez teria que ter mais filhos para saber, né? E aí eu aprendi genética e me lembro disso. Então eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo que acho que muita gente vai lembrar, que fez na escola. Um homem de olhos azuis casa-se com uma mulher de olhos castanhos, cujo pai tinha olhos azuis. Qual a probabilidade de ter um filho dos olhos azuis? Então aí eu faço aí o desenho, né, do homem e da mulher, combino, o homem como tem olhos azuis é recessivo, é azinho, a mulher como é filha de um dos pais tem olho azul, então ela é heterozigoto, né? No caso da minha família, como meu pai e minha mãe não tinham, eu tinha que ir para os avós, por isso que ficou difícil eu fazer esse percentual. E aí você trabalha então com as possibilidades, que é uma coisa de matemática, mas dentro da biologia, né? E aí você tem lá um azão-azinho, um azão-azinho, um azinho-azinho, um azinho-azinho. Então, vocês sabem que o azão-azinho, que são os heterozigotos, eles são de olhos castanhos mesmo, escuros, e eles têm então 50% de chance de ter criança de olho azul. Mas é aquela história. Vai que o casal vai ter 10 filhos, vai que só talvez os 3 primeiros tenham olho, porque a probabilidade, a gente lembra que nós conversamos, é aleatório, pode ou não acontecer, 50%, pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, mais um probleminha que eu coloco para a gente ver as conexões externas aí, né? E o texto do caderno de vocês vai dizer algumas coisas que acho que vale a pena a gente conversar, que são algumas crenças, algumas coisas eu até já disse. Há algumas crenças que elas não ajudam muito no processo de ligação da disciplina, tanto para fazer as conexões externas quanto as internas, que é assim, a ideia de que o problema sempre tem resposta, que a resposta é sempre um número, que nós temos que usar todos os números que aparecem no enunciados. Essas crenças nos atrapalham, né? Que a resposta é única. Por quê? Porque essas crenças nos desvia a atenção do contexto daquilo que ele está propondo, da situação que tem ali para você resolver, tá? O caminho para encontrar a resposta de um problema é único. Quer dizer, todas essas crenças podem atrapalhar o processo de resolver problemas, sejam eles ligando os conceitos da matemática com outras áreas do conhecimento, seja dentro da própria matemática. Aí ele traz um exemplo que é do ônibus, né? No caderno, que eu acho interessante, porque ele diz assim, olha, às vezes a gente usa questões artificiais, como a questão dos selos, ninguém coleciona selo mais hoje em dia, né? E aí ele mostra lá o problema do ônibus. Olha, um ônibus para num ponto, sobem 6 pessoas e descem 3. O que acontece com a quantidade de passageiros dentro do ônibus? Veja que interessante esse problema, ele não diz quantas pessoas tinham ônibus.
É um problema que, na verdade, ele não trabalha com esse dado. Ele só diz que sobem 6 e descem 3. O que acontece com a quantidade dentro do ônibus? Veja que o que tem dentro do ônibus não é importante para a gente saber o que está acontecendo. E aí ele mostra até o desenho, olha lá, você tem as 6 pessoas, tem as 3, e sobem 6 e descem 3. Não sabemos quem é que sobe, só sabemos a quantidade, mas esse ônibus poderia estar vazio, poderia estar muito cheio, poderia estar parcialmente cheio, não sabemos a situação inicial do ônibus, né? Um outro problema que ele também coloca é dos pais da festa junina. Nessa noite os pais vão se reunir para preparar a festa junina e 81 pessoas confirmaram a presença. A reunião será realizada na quadra da escola e os pais vão se sentar em torno de mesas grandes, com capacidades para acomodar até 6 pessoas por mesa. Em seguida, o professor pergunta aos alunos: quantas mesas são necessárias para acomodar as 81 pessoas confirmadas? Aí, eu não vou falar, vocês têm no caderno as soluções aí. O que eu gostaria só de comentar com vocês sobre isso é o seguinte: vocês perceberam que vocês têm aí soluções do Juca, da Joana e do Pedro no caderno, né? E o que é legal é que cada um tem um jeito de fazer isso, tá? Então, o que eu gostaria de colocar aqui é justamente o professor pegar cada resolução dessa que aparece dos alunos, colocar na lousa. A lousa é um recurso muito interessante, porque está lá na frente de todo mundo. Cada um vai lá, coloca a sua solução, 3 soluções, ou 4 ou 5 soluções, e vamos fazer um debate sobre elas. Essa é a ideia, né? Olha como que ele pensou, ele colocou os números. Ah, não, esse aqui desenhou as mesas com as pessoas em volta, viu que ia faltar gente ou ia faltar mesa, e aí descobriu que numa mesa ia ficar só não sei quantas pessoas. Eles aprendem muito com eles, as crianças. Então, olha que interessante. E a gente não está acostumado muito com isso, porque nós desenvolvemos uma ideia de que a matemática é algo mais solitário, que não dá para fazer um debate como após a leitura de uma história em língua portuguesa sobre Não, na verdade, isso é muito importante. E a criança vai também organizando como ela pensa, vai falando isso e depois vai fazendo o registro disso. Acho que isso é muito legal, tá? Por isso, acho que esses exemplos que o autor traz do caderno são muito interessantes. Então, veja, a riqueza de estratégia das crianças é fundamental aproveitar isso, né? É isso que vai fazê-las desenvolver, fazer você, professor, saber como é que elas estão pensando, tá? Aí, o autor também dá mais alguns exemplos de conexões. Então, eu escolhi, não vou falar de todas, né? Mas eu escolhi a conexão 1, que ele fala de números e geometria, e onde ele apresenta aí as árvores plantadas, e olha que aí dá para você contar árvore por árvore, mas dá para você também perceber que é aquela ideia da multiplicação, que é a configuração retangular, que é a ideia de área, que basta fazer o número de linhas pelo número de colunas, então daria 4 vezes 5, que dariam 20 árvores, né, plantadas. Se a gente pensar também na área em que desse quadriculado todo, qual área que está plantada, olha que interessante. Se a gente considerar como unidade de medida um desses quadrados e pensar que eles tenham aí 1 metro quadrado, né? Então, quantos metros quadrados tem plantação? E aí ele pode contar os quadradinhos ou perceber que também é só fazer vezes. Mas nesse problema, ele fala que é uma conexão entre números e geometria, mas também com medidas, porque você pode trabalhar com área, que é medida de superfície, né? E aí, ou ainda, quanto que está sem plantar? Quer dizer, aí teria que contar todos os quadradinhos da borda, né? E ver quantos metros quadrados é que não tinha plantação. Então, várias coisas podem ser trabalhadas e essas conexões são internas, entre números, medidas e geometria. Outro exemplo dessas conexões é o exemplo do seu Olavo, que aplica lajotas no piso e ladrilhos nas paredes de uma cozinha. Ele aplicou os ladrilhos que tinha formando um retângulo com 5 ladrilhos na horizontal e 5 na vertical. Quantos ladrilhos ele usou para formar o retângulo? Olha aí. Aí tem uma outra coisa interessante. Alguém vai questionar, como assim retângulo, né? Porque isso é um quadrado. Mas aí vamos lembrar.
que todo quadrado é um retângulo. Porque o que precisa para ser retângulo? Precisa ser um paralelogramo, precisa ter 4 ângulos de 90 graus. E o quadrado, ele é um paralelogramo e ele tem 4 ângulos de 90. O fato dele ter os 4 lados de mesma medida é lucro nessa história. Então, todo quadrado é retângulo, temos que lembrar disso. Então, você pode usar aí a questão da geometria, a relação do quadrado com o retângulo, mas também pensar na questão da área, quantos quadradinhos eu precisei para formar aí o piso que ele queria fazer. Piso mesmo, né? É piso... ele vai colocar piso e ladrilho nas paredes. Ele colocou os ladrilhos, aqui esses são os ladrilhos, tá? Ok? Então, dá para ver que você vai contar quantos quadradinhos tem para saber a área dessa figura. Esse outro, determine sem contar 1 a 1 quantos veículos estão no estacionamento. Mas, isso sem contar 1 a 1... para algumas crianças pode não dar certo no começo. Então, você pode tentar... Não, se você quiser contar 1 a 1 primeiro, você pode contar. Mas será que a sua contagem está certa? Será que tem um outro jeito de fazer isso sem contar 1 a 1? Eu tenho muito medo, às vezes, de falar não faça por esse caminho. Porque a criança já é tão travada, às vezes, em alguns aspectos, se a gente não tomar cuidado da matemática. Então, quer contar 1 a 1, deixa contar. Ah, professora, tá muito fácil, tem tantos carrinhos, tantos veículos. Tudo bem, mas será que tem um outro jeito da gente saber sem contar 1 a 1? Porque vai que tem um monte, como é que a gente vai fazer? Então, não é ignorar aquilo que ela já sabe fazer, é aproveitar aquilo que ela sabe para avançar para algo que talvez ela possa descobrir, que é esse caso aqui dos carrinhos. Dá para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dá. Mas e se eu não conseguisse fazer isso por alguma razão, eu tivesse alguma coisa tampando o meio ali, como é que a gente faria isso? Né? Então, que é a ideia de pensar na configuração retangular, que é a ideia de a área fazer 3 vezes 5. Tá? Uma outra conexão que ele chama aí, que é com geometria e medidas, você pega um retângulo e pensa na questão do perímetro e da área. A questão do perímetro, se vocês forem olhar, a gente sabe que o perímetro é só o contorno da figura. Então, na primeira figura, que a gente tem lá 3 quadradinhos, eu coloquei em azul a parte que é o perímetro, tá? E na segunda figura, que a gente vai medir a área toda a parte azul, porque é a superfície interna de dentro. Então, se a gente fosse medir essa figura, o perímetro, o contorno, se cada ladinho desse fosse 1 centímetro, então nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros de perímetro. Mas área, para medir área, eu não posso pegar um comprimento para medir, para contar quantos pedacinhos retos tem. Eu tenho que pegar uma superfície, que é a unidade correta. Então, a unidade ali é o próprio quadradinho, que tem 1 centímetro quadrado. Então, qual será a área dessa figura? São 3 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Então, eu tenho 3 centímetros quadrados de área, tá? Então, você usa figuras, que pode ser retângulos, quadrados, triângulos, trapézios, o que você quiser para trabalhar com perímetro e área. Perímetro só o contorno e área toda a superfície, tá? Interna da figura, tá? Uma outra atividade também que o material traz é trabalhar com pares e ímpares, muito interessante. Vocês têm aí uma coleção de botões. E como é que a gente sabe se vamos ter um número par ou ímpar de botões? E a ideia é o quê? Eles perceberem que sempre que eu consigo fazer par, se sempre der pares, né, eu tenho um número par de coisas, né? É engraçado, eu faço um curso de dança de salão e isso é um problema, porque nem sempre nós temos pares para dançar. Então, se eu não quisesse contar quantas pessoas tinha, por exemplo, sábado eu fui no curso e eu me lembro que todo mundo tinha um par. Eu e o meu parceiro, outro parceiro, então quer dizer que eu não contei, mas eu sei que tinha um número pares de pessoas lá dentro, tá? Tirando o professor, né? Então, na verdade, de pares que estavam dançando, se eu não contar o professor, estava certinho. Agora, o que acontece às vezes? Falta alguém, ou um homem ou uma mulher, e aí sobra um para dançar, mesmo com o professor. Aí às vezes a gente pega o professor, ele dança com um, dança com o outro. Quando tem número pares fora o professor pode só ensinar, ele não precisa ficar dançando com as outras pessoas que estão sem par, né?
Agora, às vezes ele está lá e aí tem um número e falta às vezes 2 homens, por exemplo, ou 1 homem, e aí tem uma quantidade de mulheres que é diferente, quer dizer, você não vai formar par e fica então uma quantidade ímpar. Então é legal isso, eu acho que é interessante, porque é algo que não é difícil das crianças entenderem, para elas ir compreendendo o que é o número par e o que é o número ímpar. Esses gatinhos, por exemplo, olha, se a gente conseguir juntar em grupos de 2, então eu tenho um grupo, 2 grupos, 3, opa, sobrou 1. Então a gente sabe que essa quantidade, esse 1, 2, 3, 7, é um número ímpar, não é um número par, né? E aí, a partir dessas análise dessas coleções, você pode pegar um número grande e falar, e agora? Porque as coleções são menores. E agora? Qual que é par e qual que é ímpar? Você não tem nada visível. Você tem o número 84 e o 97. Como é que será que a gente vai fazer para descobrir qual que é par e qual que é ímpar? Será que o 84 eu consigo sempre fazer grupos de 2? Será que no 97 também eu consigo? Então, são coisas aí interessantes que dá para trabalhar. E eles também fazem uma sugestão para falar de 2, dobro, dupla, casal, ambos, bicampeão, bicicleta, binóculo, bípede, bimestre, duelo, dueto, tudo que tem a ver com 2 e o que é a característica? É que formam um par, né? Tem 2 coisas, né? 2, dobro, dupla, casal, ambos, bicampeão, já foi campeão 2 vezes, bicicleta porque tem 2 rodas, tá? Bípede, 2 pés, bimestre, 2 meses, duelo entre 2 pessoas, dueto entre 2 pessoas que cantam, né? Bom, e aí, uma outra sugestão muito interessante e que eu considerei muito importante neste caderno foi a questão da tabuada, tá? A tabuada, ela vem sofrendo já faz bastante tempo, é uma guerra, né? Uma época diz assim, tem que decorar a tabuada. Uma outra época diz assim, não, nós temos que entender os fatos da tabuada e não temos que memorizar a tabuada. Agora, o que a gente sabe é o seguinte, ajuda muito para as crianças resolverem os probleminhas se elas entenderam os fatos da tabuada e se memorizaram esses fatos com compreensão. Ajuda muito. Se você dá um problema que ele precisa resolver 987 vezes 37, por exemplo, num lugar que ele não pode usar calculadora, se ele demorar muito para saber todos esses fatos, 7 vezes 9, 7 vezes 8, às vezes ele se perde até no processo de resolver a operação. Então, o que a gente sugere é que a tabuada não seja decorada como 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 8 vezes 7, 56. Isso não tem sentido, né? O que a gente solicita é que a tabuada seja memorizada a partir dos fatos dela. Ou seja, o que significa 3 vezes o 5? O que significa 7 vezes o 8? Qual é o significado disso? E um jeito de memorizar isso, entendendo isso, é ir construindo cada tabuada e ver as regularidades. E nesse sentido, este caderno é muito rico, porque ele vai dando várias sugestões do que você pode fazer, né? Então, eu acho que isso precisa ser muito bem aproveitado, e então nós vamos explorar um pouquinho isso, né? Olha, uma crítica que o autor faz, e com certeza, e eu me lembro disso, a gente fazia assim, ó, você quer fazer a tabuada do 3, então você copia 3, 3, 3, 3, 3. Depois você copia vezes, 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 vezes. Depois você copia o 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois o igual, igual, igual. E depois você vai pondo os resultados. Isso não dá certo. Quer dizer, é o que isso que nós estamos fazendo, né? Então, se a gente não vê sentido, é muito mais difícil de memorizar. Só decorar? Para quê? A sequência? 3, 6, 9, 12, 15... Não, a ideia é que o aluno veja sentido nisso e é isso que nós vamos tentar ver. E o que o autor vai falar é o seguinte, que do ponto de vista estritamente matemático, pode-se admitir que as tabuadas são representações de funções na forma de um quadro, que chamamos de tabela. A tabuada do 3, por exemplo, associa a cada número do conjunto dos números inteiros um outro correspondente, que é o seu triplo. Então, a ideia é essa. Vamos pensar no número 1. Então, a ideia dessa função, ela faz o quê? Ela pega o número 1
e multiplica por 3. 1 vezes 3, 3. Depois, o número 2 também multiplica por 3. Então, ela pegou o conjunto dos números aí naturais, no caso, ou inteiros, tá? Vamos pensar só nos positivos. Pegou os naturais, então ela sai do 1, vai para o 3, porque eu multiplico por 3. Pega o 2, multiplico por 3, vou para o 6. E assim por diante, tá? Essa é a ideia. Então, por isso que nós temos 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3 é 3 mais 3. 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3. 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Agora, por que eu trouxe até esse exemplo do caderno? Que é, quando a gente construir a tabuada do 3, é olhar para ela e ver o que acontece nessa tabuada. Vamos olhar. Olha, 1 vezes o 3, 3. 2 vezes o 3, 6. Do 3 para o 6, o que aconteceu? Somou 3. Será que isso é sempre assim? Vamos olhar? 3 vezes 3, 9. Então, do 6 para o 9, o que aconteceu? Somamos 3. Então, o que é regular? O que é característico da tabuada do 3? A gente sempre soma 3 no resultado, tá? Por isso que é 3, 6, 9, 12. Cada um dos números está sendo multiplicado por 3. Então, aumenta o resultado em 3 unidades. Tá? Então, a ideia é olhar para tudo isso e ir compreendendo uma por uma das tabuadas. Tá? E isso precisa ser feito devagar. Claro que quando a criança estiver lá no 4º e 5º ano, a ideia é que ela já consiga, ela entendeu tudo que é isso, ela já vai memorizando algumas coisas, mas a ideia é memorizar a partir do sentido que ela atribui e não decorar números, porque isso eles não é difícil para eles, tá? Nós fizemos isso, nós decoramos, né? Mas olha, muita gente ainda tem dúvida. 7 vezes 8, muita gente para. Opa, 9 vezes 8, não é todo mundo que se propôs de fato a decorar coisas que ela não via sentido, né? Aí aqui tem um quadro, e acho muito interessante esses quadros que eles colocam, que o Bigode coloca, que é assim, você fazer uma tabela de dupla entrada, e aqui, né, e aí você coloca numa coluna 1, 2, 3, 4, até onde você quiser, que eu tô começando de pouquinho, só pra gente entender, lá também ele coloca uma desse tipo. Na linha e na coluna, você tem 1, 2, 3, 4. Então, eu já comecei a fazer. Vocês viram? 1 vezes 1, eu coloquei já. 1. A ideia é a criança ir completando isso. Então, 1 vezes o 2. Então, depois 1 vezes o 3 e 1 vezes o 4. Veja que ela vai perceber que quando ela multiplica por 1, o número é o mesmo. Por quê? Porque é uma característica dado o elemento neutro da multiplicação. Tá? Ele não altera. Depois, nós vamos dobrar. Se nós vamos dobrar, então 2 vezes 1, aí eu não coloquei, vocês teriam que completar. 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Depois, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Veja, estamos dobrando. 3 vezes 3, desculpa, triplicando. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Terminando de fazer isso, a gente pode olhar por cada coluna e ver o que vai acontecer na coluna do 1, né? Nossa, tá de 1 em 1. E na coluna do 2? De 2 em 2. Na do 3, de 3 em 3. Na do 4, de 4 em 4. Tá? Então, a ideia é verificar o que acontece nas linhas, o que acontece nas colunas, ou seja, é pensar sobre a tabuada, tá? E a ideia é que com isso a gente consiga fazer algumas interações interessantes. Uma coisa interessante eu vou mostrar para vocês, e aí para isso eu vou pegar o próprio caderno, tá? E ele vai mostrar alguns exemplos de como que você pode usar. Olha, por exemplo, a tabuada do 2. Vocês têm isso aí no caderno de vocês, né? E a ideia, né, do dobro, né? E aí, imagina, você tem lá um par, olha só, 2 pares de sapato, 3 pares, 4 pares, porque cada par sempre tem 2, né? E aí você tem o dobro de 2, então, maneiras com que você pode visualizar.
A tabuada do 4, tá? Que surge da ideia do dobro do dobro. Então, você tem a tabuada do 4, ela vai 4, 8, depois 12, a tabuada do 8, porque são números pares, né? E ele faz uma construção interessante que acho que vale a pena. E a do 10, que eu também achei bem interessante. Olha lá, na loja de brinquedos, cada peão custa R$10. Então, veja, um peão, R$10. 2 peões, R$20. É interessante que você vai trabalhando também com raciocínio de proporção já, né? 3 peões, R$30. 4 peões. Então, o que é isso? É a tabuada. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. Tá? E aí, da mesma forma que a gente faz a do 10, você volta para metade, que é para fazer a do 5. 5 na metade de 10. Então, vamos pensar. Então, 1 vezes 5, se 1 vezes 10 é 10, 1 vezes 5 tem que ser metade, 5. Se 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 5 é metade de 20, é 10. Veja, pensar sobre essas questões, sobre essas atividades, nos ajuda a pensar sobre esses fatos da tabuada, né? Essa é a ideia, tá? Por quê? Porque não dá para só decorar algo que eu não vejo sentido. E aí ele vai fazer isso com outras tabuadas. Então, assim, acho que é interessante a gente pensar sobre isso e pensar como fazer. Só um minutinho aqui, eu vou voltar para os slides, tá? Então, vamos lá. O que é importante? Compreender os fatos da tabuada. Eu acho que a tabuada vem para ajudar nesse sentido e é um assunto que já faz tempo que os professores cobram. Como que eu faço para o meu aluno decorar a tabuada? Né? Então, não é decorar. A ideia que a gente defende é a memorização, mas com sentido, a partir de um uso dela que tenha mais sentido, que é olhar, ver o que está acontecendo, qual a relação que ele estabelece, o que se repete, o que não se repete. Acho que essa é uma questão. Tá? Então, acho que é interessante pensar nisso, dá até particular com a área, 3 vezes 4, com a área de uma figura, um retângulo 3 por 4 e assim por diante. Bom, enfim, era isso que eu tinha, acho que tentei falar os pontos mais importantes, né, deste caderno. O que fica e que acho que precisa ser trabalhado com os orientadores lá, com os professores alfabetizadores, é o seguinte: a matemática, ela é uma ciência humana, foi construída pelo homem, historicamente, não foi rápido, durou toda a existência da humanidade, cada sociedade precisou de mais alguns itens do que outras, conforme foi mudando, as teorias também foram mudando. Saber isso é importante. Por quê? Porque na hora que eu vou decidir o que eu vou ensinar e como eu vou ensinar, eu sei. Porque mesmo que esse conceito tá lá na grade curricular e tá no meu plano de ensino, porque ele faz parte do mundo que o aluno vive, da matemática, e que ele vê, que é quando ele vai fazer compra no mercado, que é quando ele vê um gráfico, agora na política que nós tivemos aí, que você tem um monte de gráfico com as porcentagens e tipos de gráficos diferentes, é porque ele precisa medir as coisas, mas não é só por isso. É por isso, mas também é porque algumas coisas que nem estão aí dadas no mundo, ele nem sabe muito bem onde ele vai usar, mas faz ele levantar hipóteses, fazer conjecturas. Aí, quando ele vira um advogado, por exemplo, ele vai ter que pensar, tem um crime, adoro o exemplo assim meio exagerado, tem um crime. E aí ele vai começar, bom, mas será que o cara que matou foi o A ou foi o B? Se foi o A, ele então tinha que ter deixado tal pista, não deixou, pode não ter sido. Mas o B também não corresponde. Veja, levantar hipóteses, fazer conjecturas.
os conteúdos que você não vê lá no seu dia a dia ajudam nesse sentido. Essa do quadrado mesmo, quando você olha aí, que ele deu dos ladrilhos e que falou que era um retângulo, mas botou um quadrado lá. Aí todo mundo, como assim? Isso não é um quadrado, isso não é um retângulo, é um quadrado. Mas peraí, quer dizer que o quadrado, todo quadrado é retângulo? Por que é? Então vamos ver qual a definição de quadrado, qual a definição de retângulo. Como é que a gente vai... Então, pensar tudo isso. É esse que é o foco. Então, um caderno como esse, que fala da matemática e as outras áreas do saber, ele está preocupado com as conexões da aplicação da matemática, sim, no mundo que a gente vive, mas também está preocupado com as conexões internas que são feitas dentro da própria matemática. Eu posso trabalhar uma geometria lá que é bem abstrata, meu aluno não entende muito, ele não vê por aí nada daquelas figuras, só coisas que parecem com elas. Mas espera aí, ele vai levantar hipóteses sobre, ele vai pensar um jeito de resolver problemas. E essa é a ideia. E aí é que isso é matemática, não aquilo que a gente aprendeu, que matemática é saber fazer contas, né? É muito comum em reuniões na escola, até hoje, qualquer lugar que a gente já dá matemática tem uma conta para fazer. O que as pessoas fazem? Faz você que é professor de matemática. Quem disse? Quem disse que nós, professores de matemática, temos a obrigação de saber ali mentalmente aquela conta, divisão, ainda que podemos até eventualmente saber. Mas quem disse isso? A matemática são ideias, são muito mais do que isso. Para fazer as contas, nós contamos com calculadoras, com celulares, com computadores que fazem isso rapidamente. Né? E eu, para falar a verdade, quando acontece isso comigo, num restaurante, eu meio que onero todos os parceiros que vão pagar a conta. Por quê? Porque se a conta deu R$50,35, eu digo e eu que vou fazer a divisão, então tá, eu pego e faço 51 dividido por 3. Por quê? Porque R$50,35 ou R$50,75 vai ficar muito chato se dividir por 3. Então eu pego, ao invés de pegar R$50 e aqueles centavinhos, eu já falo que deu 51, porque eu já pego um número que é múltiplo de 3, se somos em 3 para pagar a conta. Se somos em 4, então eu vou para 52 e faço 52 dividido por 4, porque eu sei que 52 é múltiplo de 4. E aí, às vezes, as pessoas que são meio pão duras, elas falam, mas peraí, essa conta, depois fala, você não falou para eu dividir, então? E aí o cara vai ganhar mais, mas é que eu não quero ter trabalho de ficar ali dividindo uma conta com número decimal ainda, com vírgula, né? Ou então que alguém faça na calculadora, tá? Mas assim, a ideia é, a matemática está para nos servir. Ela não é nenhuma deusa, ela é uma área do conhecimento magnífica, como a língua portuguesa, história, geografia, como todas as áreas são, que é o que distingue o ser humano de outras espécies. Nós produzimos conhecimento, cultura, e isso é muito rico. E nós precisamos usufruir disso, e as crianças precisam usufruir disso. O que não dá mais é para nós apresentarmos uma matemática para as crianças em que elas não vejam sentido. O que é isso? Ela não entende, ela não... Então, a ideia é que todo esse material, e vocês aí trabalharam com o caderno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse é o 8º caderno, tem um caderno de jogos, o outro caderno da educação inclusiva, educação no campo. Todos esses cadernos, eles constituem um material muito importante para nós repensarmos a matemática, e eles trazem contribuições que unem uma articulação, teoria prática, fantástica, que eu acho que vale a pena ser aproveitado. Se vocês, fazendo o curso, viram algumas falhas, acharam que faltou alguma coisa, eu acho que provavelmente nós temos um seminário depois, vai ter um momento para que isso aconteça e que talvez a gente possa aí, talvez no trabalho futuro, isso deve prosseguir, nós trabalharmos com algumas lacunas que possam ter ficado. Mas, de qualquer maneira, é um material rico que deve ser aproveitado, porque eles incentivam os professores
a uma atitude de investigação e também incentivam as crianças a essa atitude de investigação. Valorização do processo, valorização do que o aluno fala, do que o aluno registra, do que o aluno faz, todas as ações, articulado com as outras áreas do conhecimento e, sobretudo, com a língua materna, tá? Então, é um trabalho que eu acho que eu tenho conversado com algumas pessoas que fizeram, que estão fazendo o curso, professores até da minha cidade, que é uma cidade pequena, e eles têm gostado muito, dizem que estão aprendendo, e eu acho que a ideia é avanço. Problemas nós sempre temos, nunca temos nada que é terminado como perfeito, mas eu entendo que nós estamos aí avançando, e é um material rico nesse sentido, e eu espero que todas essas abordagens que foram feitas do caderno 1 até o caderno 8, o caderno de jogos que vocês têm, que vocês aproveitem ao máximo, e lembrando, o que não dá é o aluno 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 1, 6 vezes 2, para decorar uma coisa que ele não vê sentido. Vamos entender o que é 3 vezes, o que é 1 vezes 3, o que é 2 vezes 3, o que é 1 vezes 7, o que é 2 vezes 7. Né? E aí a memorização, a ideia é que ela venha justamente com a exploração de várias situações em que precisa fazer uma multiplicação. E isso é importante. É importante a memorização, não estou dizendo que não é, mas o que não dá para fazer é decorar como nós fizemos, sem ter ideia do que é. Né? Vamos entender o que é e aí vamos ver se a memorização decorre disso. Né? Então, acho que esse é um exemplo interessante também da tabuada para trabalhar com os outros problemas que nós fizemos e a ideia dos problemas como um recurso metodológico, uma forma de organizar o seu trabalho. Vamos partir de uma situação, todo mundo vai pensar nela e vai levantar suas hipóteses e que conceito nós vamos precisar para trabalhar isso. Essas são as ideias. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Foi um caderno muito gostoso de trabalhar e espero que vocês aproveitem durante aí essa semana que vocês estão de formação o máximo, porque tem vários exemplos, eu trouxe alguns aqui do caderno, outros fora, mas o caderno tem outros exemplos que eu acho que aí vocês têm todo um potencial e eu confio. Eu entendo que todos que estão envolvidos nesse programa do PNAEC, os formadores que estão aí trabalhando, os orientadores de estudo e os professores alfabetizadores e as crianças, que são o nosso alvo, o nosso interesse principal, são elas. Entendo e confio, eu acho que vocês todos são capazes de fazer um ótimo trabalho e as crianças precisam disso. Precisam para pensar com autonomia e pensar conseguindo sempre ver todos os lados de uma situação, todas as possibilidades. E a matemática ajuda nesse sentido. Não vamos pensar numa matemática só mecânica que repete coisas que as pessoas não entendem. Vamos pensar numa matemática rica, cheia de ideias e relações e de um mundo todo para desvendar, interpretar e descobrir. É isso, muito obrigada e acho que a gente ainda se vê em algum momento, não sei como que nós vamos fazer os operacionais, os meios operacionais para isso, nós temos depois o seminário estadual e aí provavelmente a gente se encontre. Muito obrigada, é isso. Vou deixar para vocês de novo meu nome, meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, não pode me procurar, pode mandar e-mail. Geralmente eu respondo rapidamente. E é isso. Acho que a gente vai aí disseminando coisas importantes para o avanço de todo mundo. Tá? Nós mesmos, as crianças, vocês todos. Muito obrigada.